Olá, eu sou Giovana Cunha e estreia hoje o TV TST, o programa que vai levar até a sua casa toda semana tudo o que é notícia no Tribunal Superior do Trabalho. 1 hora de pura informação, com quadros especiais sobre acidente de trabalho, serviços oferecidos pelo tribunal, a trajetória dos ministros do TST e, é claro, os julgamentos das sessões de dissídios individuais 1 e 2. A partir de agora você é o meu convidado, então não saia daí porque o TV TST já está no ar. E para ficar ligado nas decisões do TST, a gente começa com um resumo das principais notícias da semana. Trabalhador rural ganha adicional de insalubridade. A segunda turma do TST confirmou decisão da Justiça do Trabalho no Paraná, que deu benefício a um cortador de cana. Uma perícia comprovou que o trabalhador ficava exposto a altas temperaturas e em níveis de calor acima dos limites previstos em lei. A empresa recorreu, argumentando que não existe norma legal para pagamento de insalubridade a trabalhadores rurais. Mas, para o relator do caso, o ministro José Roberto Freire Pimenta, o trabalhador tem direito à insalubridade não por causa da simples exposição ao sol, mas sim pelo excesso de calor no ambiente de trabalho. A siderúrgica ArcelorMittal não pode mais ser multada por fazer revista íntima nos funcionários. A decisão veio da vice-presidência do TST. A ministra Maria Cristina Peduzzi verificou que na ação apresentada pelo TRT do Espírito Santo, a revista era feita apenas nas bolsas e sacolas dos empregados e que a jurisprudência do TST não caracteriza este ato como abuso de direito. Por isso, a empresa deixa de pagar uma indenização de R$ 305 mil por dano moral aos empregados que se sentiram prejudicados. Por causa de um sumiço do medicamento Viagra, um gerente de uma distribuidora farmacêutica no Paraná ofendeu os funcionários e, mesmo sem provas, ameaçou demitir todo mundo se o remédio não aparecesse. Por isso, a terceira turma do TST confirmou decisão do Regional Paranaense de condenar a empresa ao pagamento de R$ 4 mil de indenização por dano moral a uma funcionária que procurou a Justiça. A relatora do caso foi a ministra Rosa Maria Weber. A primeira turma do TST condenou a empresa de calçados Azaleia a pagar férias em dobro a um funcionário. Ele tinha direito a um mínimo de 10 dias de férias, mas tirou apenas 7, o que a CLT considera ilegal. O relator do caso, o ministro Lélio Bentes, ressaltou que o parcelamento das férias só pode ser feito em 2 períodos, sendo que um deles não pode ser inferior a 10 dias. Por isso, condenou a Azaleia a pagar o valor das férias em dobro para o funcionário. Em maio deste ano, o TST lançou o Programa Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho. Foram produzidos filmes alertando para os riscos de acidentes e a importância das medidas de prevenção. Bem, os dados são alarmantes. Em 2001, foram registrados 340 mil acidentes. Em 2009, já foram 723 mil. Além das mortes, os acidentes causam um impacto relevante no orçamento da Previdência Social, que gasta por ano quase 11 bilhões de reais com pagamento de auxílios e aposentadorias. No quadro especial sobre acidente de trabalho, a jornalista Noêmia Colonna faz um raio-x de um dos setores onde a redução do número de acidentes é quase uma questão de honra. Ele era tudo na minha vida. Era um filho de ouro, sabe? No rosto, a marca da dor pela perda recente do marido, filho e irmão. São familiares de trabalhadores da construção civil que perderam as vidas em um acidente de trabalho num canteiro de obras do Hospital Universitário de Brasília, o HUB. Ninguém esperava, né? Mas como ele falava direto que lá era um pouco perigoso, que não estava tendo segurança. 3 operários que, por falta de segurança, morreram soterrados.
Um barranco perto da estrutura em que trabalhavam cedeu e cobriu os trabalhadores com os escombros. Pelo que eu sei, tem que ter equipamentos, né? Não tinha nenhum equipamento lá quando o soterramento veio para cima deles. A gente ficou sem saber o que fazer, desesperada, sem chão, né? Porque dentro de casa era só ele, minha mãe e eu. O diretor do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil em Brasília mostra a notificação feita dias antes do acidente na Delegacia Regional do Trabalho, órgão responsável pela fiscalização da segurança. Fizemos 2 notificações no mês de março, pedindo exatamente a fiscalização sobre a segurança e até hoje os fiscais não foram lá. A gente pretende entrar com uma ação de indenização no Justiça do Trabalho, né, para tentar reparar a dor. Este canteiro de obras são 600 operários trabalhando para erguer um prédio de 5 andares. Logo na entrada, uma placa adverte: sem equipamento de segurança é proibido trabalhar. O operário consciente tira isso de letra. É importante usar os EPI completo, né? Cinto de segurança, capacete, óculos, porque muitas vezes você está cortando arame, né? Aí voa um fio de arame no olho, você já fica cego de um olho. Já neste canteiro, operários que não se protegem. Como se a profissão não oferecesse nenhum risco. A legislação prevê que é obrigação do empregador providenciar equipamentos e zelar pela segurança do empregado, mas o trabalhador também pode colaborar para a prevenção. Se o empregado não usar, ele tem que ser advertido e, se for o caso, até ter suspensão para a obrigação da utilização do EPI. No Brasil, o número de acidentes de trabalho cresce a cada ano. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, de 2001 a 2009, os acidentes mais do que duplicaram. Tragédias que resultaram em 2.500 mortes no ano, o que significa quase 7 mortes por dia. Números que podem ser evitados quando a segurança do trabalhador é colocada em primeiro lugar. Não é isso, Birajara? É isso mesmo. Então, assim, o que eu deixo bem claro e óbvio para os operários que a segurança do trabalho, ela vem para auxiliar. E o próprio operário que vai ter essa preocupação de sempre estar preservando, sempre estar utilizando o seu EPI adequado, sempre ter atenção, sempre lembrar que ele saiu de casa, ele deixou família, ele deixou pessoas que preservam a vida dele, então que sai com saúde e volta com saúde. Junto com você nós estamos com botas, óculos, capacete, ou seja, entrou na obra, tem que usar equipamento de segurança. Equipamento, ele reduz, ele não tira, ele não acaba com o acidente de trabalho. Simplesmente ele vai reduzir impacto, reduzir acidente, reduzir pancada. O acidente de trabalho ocorre no exercício de atividade a serviço da empresa e provoca lesão corporal, que pode causar a morte, perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Também são considerados acidentes doenças profissionais desenvolvidas pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e acidentes que acontecem no trajeto entre o local de residência para o trabalho e vice-versa. Mas de quem é a responsabilidade de fiscalizar a aplicação das normas de segurança? E qual o papel da Justiça do Trabalho no processo de garantir direitos e deveres ao trabalhador e ao empregador? É o que você confere agora na segunda parte da reportagem especial sobre acidente de trabalho. A função de fiscalizar se as normas de segurança estão sendo respeitadas pelas empresas é do Ministério do Trabalho. Já a Justiça do Trabalho decide como e quanto o empregador deve indenizar se ficar comprovada a culpa e a negligência na segurança. Em tese, a empresa vai responder, o empregador vai responder caso ocorra uma falha humana ou em material. Ele só não vai responder se puder dizer, olha, a falha foi de um terceiro, mas um terceiro que não seja preposto dela. Se for preposto, é como se fosse ela. Indenizações, pensões vitalícias ou reparações de danos. Medidas que podem até trazer justiça para quem se acidentou ou perdeu familiares. Mas a dor da ausência provocada pela morte de uma pessoa querida
pode nunca mais ser superada. O acidente de trabalho no Brasil é um problema de saúde pública antes de mais nada. E por isso reclama a presença, a participação nesta política governamental, nessa verdadeira cruzada em prol da redução dos números de acidente de trabalho, reclama a participação de todos os entes governamentais. O TVTST abre espaço para você tirar as dúvidas sobre a Justiça do Trabalho. É o quadro 0800. Eu gostaria de saber o que é desídia. Preguiça. Na verdade, quando a CLT fala em desídia, ela está falando da pessoa que não põe todo o empenho, toda a diligência na atividade que deveria exercer. Aí o empregador pode, eventualmente, pedir que a pessoa ou se empenhe mais ou vir até dispensar se não está dando rendimento de qualidade e quantidade em relação ao trabalho. Você pode mandar as dúvidas para a ouvidoria do Tribunal Superior do Trabalho. Veja os canais de atendimento pelo 0800 644 3444, das 9 da manhã às 6 da tarde. A ligação é gratuita. Ou, se preferir correspondência, o endereço é Setor de Administração Federal Sul, quadra 8, lote 1, CEP 70 070 600. O papel da ouvidoria do TST é prestar informações, esclarecer dúvidas, receber solicitações, denúncias, críticas e sugestões. E no próximo bloco tem julgamento na seção 1 de dissídios individuais. É daqui a pouco. Até já! No direito brasileiro, a súmula registra a interpretação pacífica ou majoritária adotada por um tribunal a respeito de um tema específico, com a dupla finalidade de tornar pública a jurisprudência para a sociedade, bem como de promover a uniformidade entre as decisões. A partir de agora, você vai conhecer aqui no TVTST como as súmulas editadas pelo Tribunal Superior do Trabalho fazem parte da vida do empregado e do empregador. A súmula 12 diz que as anotações feitas pelo empregador na carteira profissional do empregado não geram presunção iure et de iure, apenas iuris tantum. A súmula 12, no que se refere às expressões latinas que nela está inserida, na verdade não traz nenhuma novidade muito complexa. Ela diz o seguinte, as anotações na carteira de trabalho não geram presunção iure et de iure, ou seja, essa expressão iure et de iure significa não admite prova em contrário. A súmula diz outra coisa, ela diz o seguinte, as anotações na carteira de trabalho geram a presunção iuris tantum, ou seja, admitem prova em contrário. Em outras palavras, o que isso significa é que se o empregado tem uma anotação na carteira com data diferente daquela que ele realmente foi contratado, ou se tem uma anotação com relação a salários que não corresponde à verdade, o judiciário admite que se façam provas em contrário daquilo que está anotado na carteira. Resumindo, a anotação na carteira não é uma prova absoluta. Ela admite outras provas que demonstrem a verdadeira data de admissão e o verdadeiro salário do empregado. E chegou a hora de conferir os julgamentos do TST. Na seção 1 de dissídios individuais, um ex-bancário assaltado 2 vezes na agência em que trabalhava pediu aumento do valor da indenização por danos morais. Na avaliação dele, a quantia foi insuficiente para compensar os danos sofridos. Veja a reportagem sobre o caso. Todo empregado está sujeito a imprevistos e problemas no ambiente de trabalho, mas em alguns casos, a empresa pode ser responsabilizada e ter que pagar indenização por dano moral. Você age de maneira pedagógica, impondo uma penalidade para quem praticou aquele ato ilícito, para que não repita aquele ato.
Mas se o valor é proporcional à gravidade do dano, como determinar quanto deve ser pago em cada situação? O Código Civil não diz qual é a indenização. Ele diz que o juiz tem que arbitrar essa indenização de acordo com a extensão do dano. Por não conseguir comprovar a necessidade de aumento do valor da indenização por dano moral, um bancário teve recurso negado na seção 1 de dissídios individuais. Ele foi assaltado 2 vezes em apenas 2 meses na agência que ele trabalhava. Segundo ele, os R$30 mil estipulados pela 6ª turma do TST não foram suficientes para compensar os danos sofridos. Para o relator do processo na SDI 1, ministro Milton de Moura França, as provas apresentadas pelo bancário não foram suficientes para justificar o aumento da indenização. Registra também que depois do primeiro assalto, o banco reclamado não buscou aperfeiçoar o seu sistema de segurança. Eu não estou conhecendo do recurso. Já o ministro Lélio Bentes entendeu que o recurso do empregado deve ser aceito. Ele ressalta que é difícil intervir nos valores de indenização por dano moral, já que não há um critério fixo para cada caso. Mantemos o critério estrito de cotejo, exigindo a demonstração de fatos rigorosamente idênticos. E aí, obviamente, a tendência será não conhecer da grande maioria dos casos. Mas a maioria dos ministros concordou com o relator e decidiu rejeitar o recurso do bancário, mantendo a indenização por dano moral em R$30 mil. Agora você acompanha o resumo do julgamento, onde os ministros entenderam que o valor da indenização era sim proporcional aos danos sofridos. Relator excelentíssimo senhor ministro Moura França. Embargos em recurso de revista 362.340 de 2001. Embargante Osmar Luiz Gonçalves, embargado Banco BMG S.A. Foi suspenso na sessão do dia 16 pela inexistência de quórum. Tem a palavra o ministro relator. Vou ler a emenda, presidente, talvez já resolva. O acordo embargado é categórico ao retratar as premissas fáticas de que o dano moral sofrido pelo embargante decorreu de 2 assaltos na agência bancária e que o reclamante trabalhava e que na fixação do valor da indenização fez uso do juiz de equidade e do princípio da proporcionalidade, buscando evitar o enriquecimento sem causa. Os arestos paradigmas retratam premissas fáticas diversas, ou seja, que a indenização considerou o cargo ocupado pelo empregado, gerente geral da agência, o seu tempo de serviço no banco, 23 anos, que o reclamante foi vítima de 2 assaltos e uma tentativa de sequestro. E registra também que depois do primeiro assalto, o banco reclamado não buscou aperfeiçoar o seu sistema de segurança. Já o segundo trata de indenização de assalto sofrido pelo empregado em instituição bancária no transporte de valores. Parece paradigma inespecífico quando retrata a mesma realidade e que não é hipótese. Eu não estou conhecendo do recurso, presidente. Senhores ministros, há divergência? A palavra, ministro Lélio. Presidente, pedi vista em mesa de 2 processos, um do ministro Moura e do ministro Brito Pereira, porque me pareceu oportuna a ocasião para deliberarmos acerca de um critério de política judiciária no tocante à definição do montante da indenização por danos morais. Eu consigo encontrar razoabilidade em qualquer uma das 2 correntes. Se decidirmos que vamos ser rigorosamente estritos e exigir identidade absoluta de fatos, não poderei divergir do ministro Moura França, porque a rigor os fatos não são absolutamente idênticos, mas já adianto, não são absolutamente idênticos em nenhum caso de dano moral, a menos que estivessem os trabalhadores trabalhando para a mesma empresa no mesmo momento. Com essas considerações, ressaltando que se trata, sim, a meu juízo, de uma deliberação que implica a fixação de um critério importante para toda a Corte. Diga-se de passagem, as turmas têm se ressentido da falta de uma orientação mais uniforme quanto aos critérios para a fixação do valor da indenização por danos morais. Peço vênia para conhecer dos embargos por divergência. Tomo votos. Senhor presidente, perdão, aberta a divergência. Está aqui, né? Peço uso da palavra, por favor. Tem a palavra pelo tema regimental.
Senhor presidente, egregia sessão, no caso em apreço, muito embora eu não vá entrar no mérito da flexibilização ou não da divergência, até para fins de quantificação do dano moral, faz necessário verificar situação fática. Como que essa egregia sessão uniformizadora de jurisprudência vai conhecer os embargos sem essa identidade fática? Não estou indo em relação à flexibilização, ministro Lélio. Eu só estou afirmando da tribuna que faz necessária essa identidade fática para, no mínimo, pretender se majorar a condenação. E com todo respeito à divergência aberta pelo ministro Lélio, sempre muito bem colocada, judiciosa, entende o recorrido que o recurso não merece conhecimento. É o que se requer a essa egregia sessão. Aberta a divergência, tomo votos. Ministro Carlos Alberto, com voto, Vossa Excelência. Eu vou partir de uma premissa, senhor presidente. Há uma diferenciação básica entre revista e embargos. Revista visa uniformizar a interpretação. Embargos visa uniformizar jurisprudência. Ora, se assim é, com os limites postos na nova redação do 894, nós só temos uma missão: uniformizar jurisprudência nesta corte, em embargos. Agora, em revista, eu uniformizo interpretação em relação aos tribunais regionais, decisão em tribunais regionais. Eu acho que essa matéria, todos esses argumentos do ministro Lélio, sem flexibilizações processuais, só são isso é possível até o momento da turma, não aqui em embargos. Não em embargos. Agora, na turma, eu acho que nós poderíamos pensar seriamente em colocar alguns critérios, ainda que informais, nunca escritos, para nós integrantes das 8 turmas, temos alguns parâmetros para evitar o que o ministro Lélio está falando, que eu acho de toda a inconveniência. Mas, em embargos, SDI 1, jamais. Jamais. Porque, caso contrário, senhor presidente, nós vamos desmerecer a função legislativa. Porque o legislador assim o quis. E nós aqui, eu não sou legislador. Eu não sou legislador. Daí porque, senhor presidente, eu não vou flexibilizar nada. Eu vou acompanhar o eminente relator pelo não conhecimento. Ministro Barro também. Senhor presidente, tem que se discutir exatamente esse tema, não flexibilização, de modo que, ainda que propendendo para uma similitude factual para estabelecer especificidade, eu não vejo essa especificidade em relação ao paradigma trazido para o cotejo. De modo que, pedindo a vênia ou a douta divergência, eu acompanho o eminente relator. Ministro Brito Pereira. Presidente, para me manter no tema, em matéria de flexibilização, no conhecimento do recurso, aqui e na turma, é notório, é fato e é comum que em todo paradigma há um plus diverso do aresto atacado. E eu sou partidário da ideia, e tenho sustentado na turma, e não hesitarei em sustentar aqui, que em matéria de quanto devido indenização, valoração do valor da indenização por danos morais, uma matéria que foge do organismo da CLT, o recurso não está submetido àqueles critérios rígidos, seja do 896, seja do 894, para conhecimento, porque aqui nós estamos vinculados a dois princípios constitucionais, o da razoabilidade e o da proporcionalidade, como se sabe. Para mim, a circunstância de estar há 23 anos ou ter sofrido 2 assaltos não perde a especificidade com aquele outro e que é empregado do banco, sabe-se há quanto tempo, e sofreu um assalto. Por isso, eu peço a máxima, venha ao eminente ministro relator, li as suas razões, suas judiciosas razões que aqui estão no seu voto, mas, por considerar específico, o aresto
eu conheço dos embargos. Ministro Horácio, com voto, Vossa Excelência. Meu presidente, eu creio que o que nós devemos aferir são os fatos conspícuos que autorizam a adoção de uma tese. E os fatos conspícuos, aqueles que dão afeição do caso concreto, estão presentes. E esta situação ampla e abrangente é que deve servir à SDI para definir as teses e fixar a jurisprudência a ser seguido na própria casa, dentro daqui da nossa corte. Não vejo como não encontrar especificidade nesse aresto. Por isso, vou pedir a máxima vênia ao nosso querido decano para realmente acompanhar a divergência e conhecer os embargos. Ministra Rosa, com voto, Vossa Excelência. Pois é, senhor presidente, eu defendi aqui na SDI 1, segunda ou terça-feira, e defendi sem êxito, fiquei vencida, né, nessa questão da especificidade, da compreensão que se deva ter da súmula 296, item 1º da Casa. Entendo relevantíssimo o tema e entendo que ele passa, seguramente, por uma questão de política judiciária. E confesso a Vossas Excelências a minha extrema dificuldade em conceber a SDI 1 enquanto órgão uniformizador de jurisprudência da Corte, entender que ele tenha, que a SDI 1 tenha condições que deva se debruçar sobre o valor de indenização, quando essa indenização pressupõe e parte, por força de lei, do exercício de um juízo de equidade. Por isso, enquanto estou com todas essas inquietações e cada vez mais preocupada com o tema e me propondo a estudar e, quem sabe, a reavaliar no futuro, eu, por hora, estou pedindo todas as vênias ao ministro Lélio e aos que o acompanham e acompanhando aqui o eminente relator. Ministro Augusto César. Presidente, eu talvez agora não tivesse mais acrescentar, além dos argumentos que foram postos pela ministra Rosa, já pedindo venha ao ministro Lélio e ao ministro... não perderei a amizade de Vossa Excelência. Venha ao ministro Lélio e ao ministro Horácio, que me antecederam, e nós estamos tentando descobrir se houve aplicação correta desse princípio da proporcionalidade, tendo em vista as circunstâncias do caso. Decidir se essa pena aplicada ela foi útil, proporcional, necessária, né, para nos referirmos ao conteúdo jurídico desse princípio da proporcionalidade, é algo que, a meu ver, deve ser confiado à instância ordinária e, quando muito, em caso de absoluta desproporção, de visível, de notória desproporção, em que o valor é extremamente irrisório ou abusivamente excessivo, somente nessa hipótese é que nós poderíamos, talvez, na turma, conhecermos por violação do artigo 5º, 5 e 10 da Constituição. Fora daí, eu penso que não há mesmo possibilidade de se uniformizar a jurisprudência a propósito de valor do dano moral. E, por essa razão, eu acompanho, convênio ao relator. Ministro da França. Ministro Pimenta. Senhor presidente, a questão suscitada com o brilho habitual pelo ministro Lélio é realmente muito interessante. Eu só quero acrescentar que também vejo com muita dificuldade a possibilidade de, neste órgão, que tem uma função legal específica de superar as divergências jurisprudenciais, divergências de tese das várias turmas desta Corte Superior, e essa é a única competência que a lei lhe atribui nos termos da Lei 11.496 de 2007, me parece muito difícil que se faça um controle da divergência jurisprudencial da aplicação do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade em casos como esse. Nesse caso, eu não consigo perceber como se poderia aplicar
ou discutir valores com tantas nuances que são necessárias, como já bem dito pelos ministros que me antecederam, pelo próprio ministro Milton, ministro Carlos Alberto, ministra Rosa. Porém, também reconheço, não afasto, e é só para terminar, senhor presidente, não afasto a possibilidade de, em casos absolutamente iguais, nos termos da súmula 296, inciso 1, que eu acho que está bem redigida, está bem clara, quando os fatos sejam iguais, sejam idênticos, naquilo que é relevante, não em nuances menores, seja possível fazer o controle dos excessos. Mas acho também que esse controle dos excessos, em princípio, também cabe às turmas, como colocado pelo ministro Augusto César, e não por essa instância uniformizadora de teses. Nesse sentido, pedindo vênia à divergência, eu acompanho o relator. Ministro Adelaide. Senhor presidente, eu prefiro o entendimento aqui defendido pelo ministro Lélio e pelo ministro Horácio. Eu também vejo especificidade e analisando aqui no final do voto do ilustre relator, quando ele diz que os arestos, ele fundamenta a respeito dos arestos paradigmas e conclui: patente, pois, a inespecificidade dos arestos paradigmas. Eu peço vênia ao ilustre relator para dizer que eu, com toda a vênia e com todo o respeito e admiração que eu tenho pelo seu trabalho, eu concluo exatamente o contrário da mesma premissa. Eu peço vênia e acompanho a divergência. E não perca no próximo bloco, tem a continuação do julgamento, o quadro sobre os serviços prestados pelo TST, uma entrevista especial com o presidente da Corte, ministro João Oreste Dallazen, e muito mais. Então não saia daí, a gente volta em 1 minuto. Até já! O TVTST está de volta. Determinar o valor de uma indenização, se ela cobre ou não os danos sofridos. Bem, esse é o assunto do julgamento de hoje, onde um ex-bancário do Bradesco, assaltado 2 vezes na agência em que trabalhava, pediu o aumento da indenização por danos morais. Veja como os ministros do TST decidiram. Cabe-me votar. Eu compreendo as nobres razões que inspiram a divergência do ministro Lélio. Muitas vezes o anseio de fazer justiça no caso concreto, porque em tudo transparece o pano de fundo da forma pela qual se ouve a turma no processo em apreço. Compreendo que isto nos tenda a levar a uma certa relativização no critério de conhecimento de recurso, de embargos, de revista, por divergência jurisprudencial. Mas a prevalecer a tese de Sua Excelência, nós teríamos de mudar a súmula 296, que alude à divergência entre arestos que se baseiem em idêntica situação fática. Idêntica. Não creio que pudéssemos relativizar para o caso concreto da dramática situação da fixação do valor da condenação em caso de indenização por dano moral exclusivamente. E em porteira em que passa um boi, passa uma boiada. Então, o critério que haveria e que está sedimentado na jurisprudência, que é o da situação fática retratada em 2 arestos, e em que transparece uma solução jurídica distinta, esse critério, este princípio estaria rompido e daqui por diante nós poderíamos conhecer ou não conhecer ao sabor das conveniências. Eu acho que seria uma solução que deixaria a desejar e que, em termos de política judiciária, seria altamente indesejável, com todo o respeito, pelas consequências que adviria, notadamente em termos de discussão
relativamente ao caso concreto. Reconheço que a situação atual, a não prevalecer o voto do ministro Lélio, gera realmente uma angústia em nós que somos todos juízes e temos a luz, a chama da justiça no nosso âmago. Porque há situações e situações em que nos parece que realmente na fixação do valor da indenização por dano moral pode a turma não ter sido feliz. Mas esse é um drama que nos acompanhará para sempre, porque nós não podemos fazer justiça ao caso concreto, não podemos ter a veleidade de achar que vamos conseguir fazer justiça ao caso concreto, e nem é esta a tarefa de um Tribunal Superior da República. Nós sabemos que temos um outro papel também relevantíssimo. É desconfortável como juiz atuar desta forma, da condição de juiz? É desconfortável. Eu compreendo a angústia de Vossas Excelências, especialmente do ministro Lélio, que abriu a divergência. Mas realmente me parece que a existência de um critério objetivo, seguro, tal como o da identidade de situação fática, parece-me que é o que deva balizar. Isso não significa que as turmas não tenham liberdade, obviamente, as turmas, para elas sim, que podem conhecer por violação, que possam corrigir as distorções, acaso praticadas pelos regionais, quer em desfavor das empresas, quer em desfavor dos reclamantes, no que fixe um valor exorbitante ou no que os regionais fixem um valor excessivamente módico e que não seja adequado para a indenização por dano moral. Agora, a SDI me parece que não pode abarcar também esta missão, a menos que se trate de um ato, de uma lesão de origem comum que atinja um universo comum de trabalhadores pelo mesmo ato, como foi aqui muito bem lembrado no episódio pela ministra Rosa. De modo que eu peço a máxima vênia ao ministro Lélio e a corrente que o acompanha. Sei que isso significa, em última análise, que a turma vai dar a última palavra sobre a fixação do valor da indenização por dano moral. Não há dúvida quanto a isto. De certo modo, se inclina a SDI, como me parece inarredável, pelo não conhecimento, é óbvio que a turma vai dar a última palavra no particular. Mas, o que fazer? O outro critério parece-me ainda mais, com todo o respeito, mais indesejável. Eu peço a máxima vênia à divergência capitaneada pelo ministro Lélio para continuar seguindo a súmula 296, inciso 1, e assim não diviso especificidade na divergência, razão pela qual também não conheço. E proclamo que, por maioria de votos, vencidos o ministro Lélio, o ministro Brito Pereira, o ministro Horácio e a ministra Adelaide, que conheciam dos embargos, a sessão não conheceu dos embargos nos termos do voto, excelentíssimo senhor ministro relator. Uma situação que ocorre geralmente nos parques industriais e empresas de grande porte. Quando a distância até o local de trabalho é superior a um tempo determinado, existe uma súmula específica para este caso. A súmula 429 considera a disposição do empregador, na forma do artigo 4º da CLT, o tempo necessário ao deslocamento do trabalhador entre a portaria da empresa e o local de trabalho, desde que esse percurso dure mais de 10 minutos. A súmula 429 do TST, ela veio para firmar jurisprudência no sentido de que aquele tempo em que o trabalhador gasta a partir do momento que ele chega no portão da empresa até o momento em que ele chega efetivamente no seu local de trabalho, passa a contar como hora à disposição do empregador, se esse tempo superar 10 minutos. Por exemplo, se você trabalha numa montadora ou numa mineradora, por exemplo, que você chega no portão da empresa às 8 horas, mas você só consegue chegar no seu local de trabalho às 8h30, esse período de meia hora ele será contado como horas extras, ele será contado como um período em que você já estava à disposição da empresa. Portanto, se a empresa não te paga esse valor, você tem direito de buscar isso na justiça, buscar uma indenização a título de horas em itinere, ou seja, o período em que você esteve à disposição da empresa.
Agilidade. Essa é a palavra que traduz muito bem o que significa a digitalização de processos aqui no Tribunal Superior do Trabalho. O papel se torna a cada dia um personagem coadjuvante nessa evolução tecnológica do TST. Você vai conhecer agora, passo a passo, como é o processo de transformar o impresso em digital. Das folhas de papel para a tela do computador. Por meio da tecnologia, tarefas antes demoradas, como o transporte de processos e a inclusão de peças, hoje se resumem a um clique. A prova de toda essa agilidade é o processo eletrônico. Implantado no Tribunal Superior do Trabalho no ano passado, ele traz muitas facilidades para quem está em contato com a Justiça do Trabalho todos os dias. Tem acesso imediato à integralidade do processo, essa é a primeira facilidade. A segunda são essas acessórias, a desnecessidade de deslocamento até o tribunal, de enviar alguém, o tempo de alguém que está se deslocando até ali e que agora vai ficar parado, vai simplesmente pegar aquele processo e já vai analisá-lo diretamente. Então, isso gera uma redução. Para o próprio usuário também, para quem não é advogado, ter acesso aos autos do seu processo e saber o que está acontecendo, sem ter que ficar pedindo para o seu advogado necessariamente. Então, tem uma série de facilidades que beneficiam a todos, eu acho. E não é só isso. Além dessas facilidades, por ano, o processo eletrônico vai permitir uma economia de até 11 milhões de reais aos cofres públicos, valor equivalente ao que é gasto com os correios, papel, tinta, entre outras despesas. E é claro, o andamento dos processos também vai ficar muito mais rápido. Tudo começa aqui nessa sala. Mais de 40 funcionários terceirizados trabalham só com a digitalização dos processos que ainda estão no papel. De setembro do ano passado até agora, já foram 70 mil novos processos digitais. Trabalho feito por surdos mudos e deficientes auditivos que tiveram no TST a chance de um emprego. Juntamente com o tribunal, isso faz com que a sociedade possa ver cada vez mais que a pessoa com deficiência também tem a mesma capacidade de fazer um trabalho como esse, de digitalizar, de poder trabalhar na área administrativa, de poder ter seu próprio salário, né, de poder ser visto lá fora. Agora que já sabe de quem é a missão de transformar papel em bytes, é hora de saber o que é e como é feita a digitalização. Folha a folha, o processo é escaneado e montado no computador. As imagens digitalizadas são transformadas em texto, assinadas eletronicamente e, ao final, são armazenadas no ESIG, sistema que gerencia os processos. E depois de tudo isso, os processos ainda passam por uma revisão antes de seguirem para os gabinetes dos ministros. A CPE trabalha atualmente com o recebimento dos processos vindos do TRT e trabalha na inserção de marcadores e a controle prévio de qualidade. Alguns TRTs mandam arquivos com ausência de páginas, de peças, ausência de protocolo, e aí a gente faz esse controle prévio para evitar que chegue com algum tipo de problema o processo no gabinete. Hoje, todo o processo que chega ao TST pelos tribunais regionais já é digital. Todas as 24 regiões da Justiça do Trabalho já estão integradas ao novo sistema de envio de processos através do e-remessa. Em segundos, o processo chega onde precisa. O processo pode chegar no TST vindo de um tribunal regional, é quando a ação sobe para a instância especial, e ele vem por um sistema eletrônico de remessa de processos, é o chamado e-remessa. Ou pode entrar no TST no balcão, uma petição originária. Nesse caso, a petição é recebida, logo depois é digitalizada e segue o trâmite eletrônico também. O sistema de processos eletrônicos fica 24 horas no ar e pode ser acessado de qualquer lugar do mundo por magistrados e advogados cadastrados. Mas a evolução digital não para por aqui. A cada dia surgem novidades que revelam uma nova Justiça do Trabalho, ágil e atenta às tecnologias que podem facilitar e dar respostas cada vez mais rápidas à população.
Por isso mesmo, servidores da Justiça do Trabalho estão sendo treinados para os desafios da era digital. Eu acho muito interessante, é uma oportunidade que poucos têm e que é uma coisa que vai mudar a história da justiça como um todo, né? O repasse das verbas devidas ao trabalhador após reconhecimento judicial de seus direitos é uma preocupação antiga da Justiça do Trabalho. Bem, a chamada fase de execução é considerada pelo presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro João Oreste Dall'Azen, como um dos maiores desafios do judiciário trabalhista. Daí, o empenho da Corte e do CSJT pela aprovação da lei que cria a certidão negativa de débitos trabalhistas, sancionada em julho pela presidenta Dilma Rousseff. Esse é o tema da entrevista especial do TV TST de hoje. Eu converso agora com o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro João Oreste Dall'Azen. Olá, ministro, muito obrigada pela presença. Ministro, qual a importância da criação dessa certidão? A certidão negativa de débito trabalhista foi criada recentemente por lei sancionada pela Presidente da República, a Lei 12.440, para enfrentar uma das grandes preocupações da Justiça do Trabalho de há muito tempo, a fase de execução, isto é, a fase de cobrança coativa do crédito trabalhista reconhecido numa sentença de mérito definitiva, transitada em julgado, ou num acordo judicial, num processo trabalhista. Os números de que dispomos relativos à execução trabalhista são números inquietantes, eu diria, e de alguma forma desalentadores. Se compararmos, por exemplo, a evolução desses números, em 2001 nós tínhamos 1.655.000 processos aproximadamente na fase de execução. Transcorridos 10 anos, hoje temos cerca de 2.600.000 processos na fase de execução, o que quer significar, portanto, que há um crescente número de processos na fase de execução, o que, em última análise, significa que os credores trabalhistas não vêm recebendo os créditos reconhecidos por sentença ou fruto de acordo judicial. É evidente que este panorama é altamente inquietante para todos nós, juízes do trabalho e gestores da justiça do trabalho, porque um processo que não proporcione ao credor aquilo que lhe está assegurado por lei é um processo que tende a gerar uma descrença na justiça. E hoje o que nós vemos pelos números oficiais é que aproximadamente em 2/3 dos casos em que o reclamante obtém ganho de causa, em última análise, concretamente, ele não obtém a satisfação dos seus direitos reconhecidos por sentença definitiva. Para fazer face a este fenômeno, uma das providências de que sempre se cogitou foi exatamente a emissão, a exigência das empresas de uma certidão negativa de débito trabalhista como requisito para a participação, para a habilitação em licitações públicas. Esta é uma exigência que nos pareceu fundamental como meio de coerção dos devedores, em especial das empresas inadimplentes em relação a débitos trabalhistas e, portanto, como forma de compelir as empresas, pela via da exigência dessa certidão, a que honrem os seus compromissos trabalhistas, os seus débitos trabalhistas junto à Justiça do Trabalho, na medida em que, sem a certidão, sem a obtenção de certidão negativa de débito trabalhista, não poderão participar, não poderão habilitar-se para participar de licitações e, portanto, não poderão contratar com o poder público. Ou seja, a fase de execução, ministro, é a hora que chega do pagamento, é isso? A fase de execução é a fase de cobrança coativa do crédito, isto é, depois de se reconhecer a existência do direito por uma sentença de mérito,
passa-se, se o devedor ainda assim se mantiver inadimplente, isto é, se ele não cumprir voluntariamente a sentença que impõe condenação, passa-se então à prática de uma série de atos materiais de coerção do devedor, de maneira a compelir o devedor, voluntário ou involuntariamente, a que pague a dívida. Ou seja, se ele não paga, há necessidade de que o Estado dirija-se ao seu patrimônio, apreenda um determinado bem e transforme este bem em dinheiro e transfira esse dinheiro ao credor de modo a que o credor seja satisfeito. Isto é execução. Em outras palavras, como dizia um grande jurista, um grande processualista, se a razão por si só não é suficiente, há que usar a execução. A execução é o uso da força para transformar a realidade de modo a que ela se afeiçoe àquilo que deve ser segundo o direito. Agora, ministro, quem tem direito e quem não tem direito à certidão? Quem tem direito é qualquer empresa, qualquer pessoa jurídica ou qualquer pessoa física que não seja devedora inadimplente perante a Justiça do Trabalho num processo judicial trabalhista. Quem, ao contrário, não tem direito à obtenção de uma certidão negativa de débito trabalhista são, em primeiro lugar, as empresas ou pessoas físicas devedoras inadimplentes, isto é, que não hajam cumprido espontaneamente uma sentença condenatória proferida pela Justiça do Trabalho ou que não hajam cumprido um acordo judicial homologado pela Justiça do Trabalho. Ou então, que estejam submetidas a uma execução de um acordo firmado e não cumprido perante o Ministério Público do Trabalho ou um acordo não cumprido firmado perante uma comissão de conciliação prévia. Nesses casos em que não se honrar, não se cumprir, seja a sentença, seja o acordo, desde que a sentença ou o acordo seja objeto de execução perante a Justiça do Trabalho e, não obstante a execução, citado, ou seja, instado a pagar, o devedor, pessoa física ou jurídica, deixar de fazê-lo, deixar de pagar no prazo assinado pelo juiz, a partir desse instante torna-se devedor inadimplente. E desde então, o nome dessa pessoa física ou jurídica passará a ser inscrito num cadastro, num Banco Nacional de Devedores, e a partir daí, sim, ela não terá direito a uma certidão negativa, ao contrário, será expedida uma certidão positiva. Ok. E o que será feito para operacionalizar a expedição dessa certidão? Nós estamos cuidando presentemente de regulamentar, de normatizar a forma pela qual vamos dar cumprimento à nova lei. A lei fixou um prazo de 180 dias para que entre em vigor. Entrará em vigor a partir de 4 de janeiro de 2012. Neste período, nós vamos adotar as medidas concretas, as medidas práticas destinadas a operacionalizar, a começar pela regulamentação da expedição desta certidão. Porque hoje o que se passa? Há expedição de certidões no âmbito regional. Isto cessará. O nosso propósito é instituir um Banco Nacional de Devedores, gerido este banco pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho, e alimentado este banco diariamente com informações dos tribunais regionais do trabalho. Ou seja, os tribunais regionais do trabalho terão a obrigação, o dever de diariamente alimentar esse sistema que vai ser centralizado no TST, em Brasília, no Conselho Superior da Justiça do Trabalho, alimentar com que dados? Com os dados referentes aos processos judiciais, ao CNPJ ou ao CPF do devedor, ao valor da dívida, etc. A virtual existência de penhora no processo judicial trabalhista, que é algo também muito importante, e entre outros dados. Ou seja, esses serão elementos de que precisaremos contar para a emissão dessa certidão negativa que será expedida pela via eletrônica e gratuitamente a todos os interessados. Há alguma preocupação em relação à implantação dessa novidade na Justiça do Trabalho? Precisamos dos dados referentes, dos dados fidedignos, dos dados precisos de todos os atos praticados na execução trabalhista,
por 24 tribunais e por 1.378 varas do trabalho, que é a capilaridade da justiça do trabalho brasileira. Ou seja, nós precisamos desenvolver uma cultura de alimentação fidedigna de todos os atos praticados pelo juiz na execução, de modo a que estes dados constem do sistema e de modo a que a certidão retrate com absoluta fidelidade e confiabilidade o que se passa no processo trabalhista. O senhor considera a certidão negativa de débitos trabalhistas como uma vitória? A gente pode dizer que é uma vitória? Na verdade, a certidão negativa de débito trabalhista é um dos muitos instrumentos jurídicos concebíveis desse arsenal de instrumentos jurídicos de que poderíamos lançar mão para compelir o devedor trabalhista a que resgate o seu débito. Nós depositamos muita esperança nesta certidão, embora ela, evidentemente, não seja uma panaceia, não vá resolver todos os problemas da execução trabalhista. Mas, seguramente, em nosso entender, ela contribuirá sobremodo para minorar esse panorama que é, como eu disse, muito preocupante. Ministro, muito obrigada pela entrevista e pela participação aqui no TV TST. Foi um prazer imenso, espero renová-lo em outras oportunidades. Eu conversei hoje com o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro João Oreste Dallazen. Você fica agora com o quadro Biografia dos Ministros do TST. O ministro Milton de Moura França nasceu em Cunha, São Paulo, em 9 de março de 1942. Bacharel em Direito pela Universidade de Taubaté, exerceu a advocacia até 1975. Foi procurador autárquico do Estado de 1971 a 72, quando foi aprovado em concurso público de provas e títulos para procurador do Estado de São Paulo. Chegou à magistratura do trabalho em 1975. Na segunda região, foi promovido a juiz-presidente da Junta de Conciliação e Julgamento de Guaratinguetá. Atuou como juiz substituto no TRT da 15ª Região. Em abril de 1991, foi promovido a juiz do TRT por merecimento. Fez mestrado pela PUC de São Paulo e foi professor de Direito do Trabalho na Universidade de Taubaté. É ministro do Tribunal Superior do Trabalho desde agosto de 1996. Assumiu, no dia 2 de março de 2009, a presidência do TST e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, onde permaneceu até março de 2011. Atualmente, é o decano do Tribunal Superior do Trabalho. E que tal seguir o TST em todas as redes sociais? Ele está no Twitter, no Facebook, no YouTube. E se quiser acompanhar as notícias do Tribunal Superior do Trabalho diariamente, o caminho é o site tst.jus.br. Na semana que vem tem mais TV TST. Eu espero você. Então, até lá!